Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Hoje eu não fiquei com o microfone desligado, então está tudo certo. Irmãos, estou bastante feliz. Quem estava aqui ontem, o pastor já disse, mas eu não podia deixar de mencionar. Ontem nós tivemos da parte de Deus uma mensagem poderosa por meio do nosso camarada, brother, pastor Leandro Vilela. Então, se você não estava aqui, você pode assistir, mas foi muito bom estar aqui e sentir, junto com a comunidade, junto com os irmãos. Eu fiquei muito feliz. Senti falta apesar de termos um grupo muito bom de pessoas aqui, mas eu senti falta de alguns. Eu senti falta de você que não estava aqui. E você sabe que você deveria estar aqui, não para cumprir um programa, mas porque você é filho e você tem um pai. E o pai quer você na presença. E o Pai quer que você esteja em comunidade. E o Pai quer que você esteja experimentando daquilo que Ele tem para você. Então, não fique fora. Não se afaste. Venha viver o que Deus tem para você. Boas notícias de esperança. Continuamos esse mês nesse tema. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado de uma maneira singular. Essa mensagem de esperança tem entrado em nossos corações, não só com uma mensagem, mas também com, eu vou chamar de concretudes, de realizações. Deus tem acompanhado essa palavra com grandes realizações em nosso meio. Se você é da comunidade, você tem experimentado, você tem visto o que Deus tem feito em nosso meio. Estávamos esse dia conversando, eu e o Fagner, e como Deus, no meio dessa pandemia, no meio de tantas notícias de desesperança, de tristeza, de dificuldade, Deus tem nos abençoado com tantas e tantas boas notícias. Pessoas curadas, pessoas restabelecidas, pessoas que conseguiram emprego, trocaram de emprego, pessoas que conseguiram casa, pessoas que conseguiram carro, pessoas que se tornaram membros da nossa igreja, pessoas que se batizaram, pessoas que vão se batizar. Boas notícias de esperança. Você precisa confiar e saber que a nossa esperança não é vazia. A nossa esperança é um Deus poderoso que jamais vai deixar de cuidar de mim e de você. Bom, o nosso tema de hoje, boas notícias de esperança. Esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. Eu gosto muito do tema que envolve relacionamento, pessoas. E por que desse tema, né? Porque é importante que eu e você venhamos a ter esperança para construir esses relacionamentos saudáveis. Mas olha só, eu queria deixar 3 versículos com você aqui. Primeiro, certamente haverá um futuro para você. A sua esperança não falhará. A esperança de Deus não vai falhar com você. Há um futuro de esperança para você. Lembre-se, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Salmo 35. E tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Salmo 119, 114. Mas por que boas esperanças para relacionamentos saudáveis? Porque eu e você não vivemos sozinhos. Esse dia eu estava ali no TCC de um amigo meu, do Gilvan, e ele escreveu um tema muito interessante, a solidão no corpo. Quantas pessoas, às vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo parte da comunidade, se sentem sozinhas. Mas o que nós queremos hoje é que justamente você não caminhe sozinho, você tenha relacionamentos saudáveis, construa, edifique, solidifique essas relações que Deus tem colocado na sua e na minha vida. Ninguém foi feito para caminhar só. Como já disse um escritor, nenhum homem é uma ilha, ninguém vive isolado. E Deus já demonstrou isso, já assim, lá no Éden, tinha Adão, e Adão conversava com Deus, mas mesmo assim, Deus olhando o homem ali, ele coloca então uma igual, ou seja, um ser humano para compartilhar com outro ser humano, porque é importante que eu e você não estejamos sozinhos. Então, o que você precisa? Você precisa de esperança para construir
relacionamentos em sua vida, que é o nosso primeiro ponto, que está lá em Neemias capítulo 1, do verso 3 ao 5. Neemias 1, do 3 ao 5. Nós vamos passar por alguns trechos de Neemias. Você muito provavelmente conhece a história de Neemias. Se você não conhece, Neemias foi ali um grande homem e ele serviu de copeiro para o rei persa, o rei Artaxerxes. Esse nome é bem legal de falar, eu ensaiei várias vezes para não errar. Então ele ali tinha um cargo de confiança e ele tem toda uma história que ele, ao conversar com seu povo, conversar com seus irmãos, ele vê uma necessidade que há lá em Israel e ele então vai buscar atender essa necessidade, indo diante do rei e ali buscando um favor do rei para ajudar aquele povo. Sinteticamente, essa é a história de Neemias, você pode depois ler, mas eu quero destacar esse versículo agora. E eles me responderam a Neemias: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Né? Então você tem aqui Neemias orando a Deus por causa dessa situação em que estava o seu povo. Mas olha só que interessante. E eu escrevi aqui, deixa eu ler. Não espere tudo ficar bem para você ter esperança. Você não tem que esperar que todas as coisas deem certo, que tudo funcione, que tudo esteja ok, para que você tenha esperança. Você, que somos o povo da fé, nós somos aqueles que a esperança já está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. O cativeiro não roubou de Neemias a esperança. Por que não roubou? Porque Neemias tinha um coração voltado para Deus e para as pessoas. Eu quero que você grave isso aqui. Não só isso, tá? O seu deserto, o deserto que você está passando, não pode roubar de você a esperança. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é o seu momento, eu não sei qual a circunstância em que você se encontra hoje, ou que você já está passando, mas o que eu posso lhe dizer esta noite, que o seu deserto não pode roubar de você a esperança. Esperança para um relacionamento, primeiro, com Deus. Olha o que Neemias 1,5 diz. Então eu disse, Neemias, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível e fiel à aliança, misericordioso com os que o amam, obedecem os seus mandamentos. Quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com Deus, tem com quem conversar nos momentos mais difíceis da vida. Ser amigo de Deus, ter um relacionamento com Ele, porque você assim vai ter a quem recorrer. Irmão, eu não sei você, eu sei de mim. Quantas situações na minha vida e na sua vida você passou ou está passando, que até mesmo formular uma palavra é difícil. Existem situações em nossas vidas, circunstâncias em nossas vidas, que até mesmo formular essa dor de maneira com palavra se torna difícil. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus de intimidade, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem nós podemos falar, até mesmo sem palavras. Então é necessário que eu e você tenhamos uma vida de relacionamento com Deus. Não permita que a circunstância, que os problemas, que o pecado, que as adversidades, que qualquer outra coisa venha interromper
a sua relação com Deus. Porque vai ter situações, nós temos amigos, temos pessoas, vamos falar sobre isso, mas existem momentos em sua vida, em minha vida, existem dores, existem angústias, que somente com Deus nós vamos conseguir desabafar. Eu já passei por situações em minha vida, por momentos de dor e de angústia, que antes de falar com outras pessoas, foi necessário, foi importante, foi imprescindível que eu falasse primeiro com Deus, porque Ele era quem ia, de fato, conseguir entender aquela minha dor. Não dá para se esconder de Deus, o pastor já citou isso, não dá para fugir de Deus. Não dá para ficar ausente, distante da pessoa de Deus. Então, que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós sejamos sinceros, que nós sejamos total. Mas Deus não conhece tudo que está no meu coração? Sim. Mas Deus não sabe a palavra antes que vem na minha boca? Sim. Mas Ele quer que você fale, porque o falar, o conversar, pressupõe relacionamento. O que Deus quer comigo e com você é um relacionamento, porque Deus, no seu poder, Ele é todo poderoso, Ele poderia ter efetivado a obra da salvação de diversas maneiras, mas Ele entendeu, na sua sabedoria, que era importante, na pessoa de Jesus Cristo encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. E esse Verbo encarnado se relacionou com a criação. Por isso, eu e você precisamos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Precisamos ter esperança também para ter relacionamento em nossas vidas com a nossa família biológica, a nossa família de sangue, né? Hoje eu tenho aqui o prazer de ter o meu irmão Fabiano com a minha cunhada Isa ali. E esse meu irmão é muito engraçado. Eu estava conversando com a Grace, né? Não gostei da piada, que ela disse que agora ela entende porque a parte mais bonita foi para outro lugar e a parte que sobrou ficou aqui. Mas é importante nós buscarmos em nossas vidas, termos um relacionamento saudável com os nossos familiares. Irmão, família é fácil? Não é. As pessoas são indivíduos em particular, e cada um tem seu jeito, às vezes criado na mesma casa, com o mesmo pai, a mesma mãe, enfim, são pessoas diferentes. Eu gosto do meu pai, o velhinho é uma figura. Pense no velhinho teimoso. Velhinho teimoso, mas gente boa. Pensei em vários, né? Tem aqueles aí que a gente fala assim, irmão, não pode sair na pandemia. Aí daqui a pouco só vê as perninhas ali. Pensei em alguns também aqui. Estou vendo alguns aqui. Vamos, Leda. Mas é importante nós buscarmos ter um relacionamento saudável com as nossas famílias. Olha só Neemias 2,5. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Família é difícil, família é complicado, mas nós precisamos ter, e é muito interessante, quando nós vamos envelhecendo ou ficando mais experientes, nós vamos entendendo algumas coisas, né? Hoje eu olho para o meu pai e eu entendo algumas coisas, de como às vezes eu ficava bravo com ele, mas pense no velho chato, E hoje eu vejo os meus filhos, eu me vejo na mesma situação, que eu acho que eles falam a mesma coisa. Pensa no velho chato também. Que nós vamos começando a entender, e o tempo vai criando em nós uma empatia, uma simpatia para com os nossos pais, e a gente começa a entender o porquê que eles faziam algumas coisas a gente não entende não, mas algumas a gente entende. Porque a gente também agora é pai e começa a passar por alguns dilemas parecidos. Mas é importante, não viva com relacionamentos rompidos. Busque restabelecer, sempre que possível, relacionamentos com os seus familiares.
Irmãos, família é complicado, às vezes você tem ali um problema, uma discussão, uma situação e uma série de inferências que pode levar, mas nós precisamos, sim, sempre buscar ter relacionamento saudável com a nossa família de sangue, com a nossa família biológica, honrar pai e mãe, ser paciente com os filhos. E isso vai demonstrando que nós também somos filhos de Deus e entendemos para que Deus tem nos chamado, para que eu e você sejamos bênção no nosso lugar, no lugar onde nós estamos, no meio da... Minha família ninguém é crente, só eu é crente. Amém. Tem você lá, que você seja bênção, que você seja luz, que você seja, então, uma porta de acesso do Evangelho para aquela sua família. Mas também nós precisamos buscar ter relacionamentos saudáveis com quem? Com a nossa família de fé. Neemias 2,18 diz assim: e também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, Neemias conversando com seus amigos, e que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para este bom projeto. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém na igreja caminha sozinho. Ninguém na igreja é mais importante do que o outro. Nós temos posições diferentes, temos trabalhos diferentes, mas nós somos um corpo. Paulo vai dizer que a igreja é um corpo com muitos membros. Ontem eu fiquei muito feliz, mas muito mesmo. Eu estava aqui ontem, o mais feliz é que a gente chega num padrão de maturidade em que eu só chego e falo: cadê minha ordem de culto? O que eu faço? Obrigado. Espero a minha vez. Esse é muito bom. Então eu cheguei aqui, eu olhei, eu vi adolescentes envolvidos, eu vi jovens envolvidos, eu vi adultos, enfim, eu vi um monte de gente envolvida. Mas por quê? Porque nós não podemos fazer tudo sozinhos. Nós precisamos ter um relacionamento com a nossa família da fé. Irmãos, é muito bom estar reunidos como igreja, é muito bom estar junto da comunidade. Faz bem, é saudável. Precisamos aprender a conviver com uma comunidade. Precisamos aprender a amar os nossos irmãos. Irmãos, nós somos pessoas diferentes, ninguém é igual a ninguém. O que nós precisamos fazer dentro da comunidade é cada vez mais diminuir as distâncias, diminuir as diferenças, para que possamos juntos em comunidade caminharmos juntos. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira, mas o que nós precisamos é amar e ser amados. O que nós precisamos é olhar para os nossos irmãos e termos para com eles esse sentimento de que nós somos da mesma família. Eu anotei aqui: ter irmãos para repartir. Mas não só repartir o pão, mas repartir o coração. Precisamos ter dentro da igreja um relacionamento saudável, de confiança, de honra, de submissão, de simpatia, de empatia, para com aqueles que Deus tem colocado juntamente conosco na comunidade. Precisamos também ter relacionamento, esperança para construir relacionamentos saudáveis com os nossos amigos, com os seus amigos. Lá em Neemias 2, do 11 ao 12, diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Minha pergunta para você aqui é: quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você tem? Quem são as pessoas que você tem dado acesso ao seu coração? Quem são? Quem são as pessoas com quem você tem compartilhado? Quem são as pessoas que têm inferido na sua vida, ou seja, que têm acrescentado na sua vida? Quem são as pessoas que você tem decidido caminhar e deixar que elas caminhem com você? Quem são? Irmãos, as nossas amizades vão dizer muito sobre nós. As nossas amizades vão falar muito sobre a nossa identidade. Nós precisamos de amigos que nos aproximem de Deus. Nós precisamos de amigos que nos ajudem a caminhar. Pessoas que têm sensibilidade. Pessoas que nos ajudem no processo de caminhada. Irmãos, nós somos falhos. Eu tenho vários amigos. Mas uma hora eu vou falhar com você. Uma hora eu vou falhar.
Porque eu sou humano. Às vezes eu esqueço do aniversário. Às vezes eu estou com o pastor Júnior, é muito engraçado. O pastor Júnior fala assim, hoje é aniversário do fulano. Eita, Jesus, não vi no Facebook. O Facebook é a ferramenta, né? Fala, pastor Júnior, hoje é aniversário do fulano. Eita, fulano. Mas não é, porque a gente esquece. Às vezes você esquece de cumprimentar. Às vezes eu já passei por irmão, a cabeça está ali, eu venho aqui. Mas nós precisamos de pessoas, de amigos, que nos aproximem de Deus, que façam que a nossa jornada seja mais leve, que façam que a nossa jornada seja mais tranquila. Nós precisamos de amigos espirituais que acessam o nosso coração. Graças a Deus, Deus tem me abençoado, e acredito que você também, com pessoas que têm acessado o meu coração, mesmo quando eu não quero, pastor Leandro. Como isso? É aquele amigo que olha para mim e diz assim, quero conversar com você. Aí eu digo para ele, não, obrigado, eu não quero conversar. Aí ele fala, eu não perguntei se você vai deixar, eu estou dizendo que eu vou conversar com você. Um dia eu tive uma experiência bastante interessante aqui na comunidade de Pibijandira. E uma delas foi justamente com o pastor Leandro. Eu estava sentado num banco ali, irmãos, eu não queria falar com ninguém. Eu estava chateado, bravo. Aí o pastor Leandro sentou do meu lado e ficou, tá tudo bem? Você acha que eu respondi o quê? Tá tudo bem. Mas está bem mesmo? Tá tudo bem. Mas você está bem mesmo, assim, tá de boa? Você respira, aí você dá aquela respirada para o cara entender que é para ele ir embora. Você fala, não, tá tudo bem, mano. Aí quando você já fala, mano, você já está dizendo, então, está na hora de você ir. Ele, então, mas me fala aí, como é que você está? Eu falo, mas que tá? Eu sei que 3 minutos depois, quando eu percebi, 3 minutos depois não, na minha cabeça foi 3 minutos depois. Quando eu percebi, eu estava assim, pois é, mano, por isso que eu estou com raiva, mano, por causa disso. Eu já tinha falado tudo. Depois eu falei, mas por que eu... Eu não estou dizendo que é para você se aventurar e ir lá em qualquer pessoa e fazer isso. Mas você precisa ter... Mas por que o Leandro, nesse caso, às vezes o Big Boss... Big Boss é mais complicado, porque ele te bota na sala dele e fecha a porta, né? Aí você vai ter que falar, não tem jeito. Aí você não tem para onde fugir. Mas eu tenho aqui várias pessoas, a Camilo, o Fagner, e se eu for citar aqui, eu vou citar vários nomes. Né? Eu tenho vários amigos de várias, vamos dizer assim, de várias vertentes. Né? O Douglas, Regiane, Leda, e assim vai, né? Um monte aqui que eu estou olhando. Mas por que eu destaquei essa questão do Leandro? Porque a caminhada, o estar junto, o viver junto em comunidade, mas só além da comunidade, pessoas que se importam comigo, pessoas que se importam com você. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça, eu gostaria que você guardasse bem isso. Quem te ama vai ser chato com você muitas vezes, porque te ama. Vai te dar bronca, vai te exortar, vai falar, você não vai por esse caminho, que esse caminho é ruim. Esses são os amigos que eu e você precisamos ter na nossa caminhada. Pessoas que nos amam, que se preocupam e que são chatos. E que às vezes não vão respeitar um certo momento, sabe por quê, irmão? Porque essa pessoa, impelida pelo Espírito Santo, na autoridade de Deus, ele vai até você e ele vai acessar o seu coração e ele vai quebrar a barreira, porque Deus está dizendo para ela precisa de você. Amigo não é só para, depois do culto, para confraternização, algo assim, tá? Mas precisamos desses amigos, amigos que orem com você, amigos que chorem com você, amigos que realmente te ajudem na caminhada. Ninguém pode fazer algo grande sozinho. Ninguém. E a maior coisa que nós podemos construir aqui são relacionamentos que nos aproximem de Deus. E por isso nós precisamos do outro, do nosso irmão, do nosso amigo, das pessoas que Deus tem levantado na nossa caminhada para que eu e você possamos crescer. Amém? Como já dizia saudoso pastor Cláudio, terminando a nossa introdução. Você precisa de esperança para construir. Segundo,
grandes sonhos com Deus, Neemias 2, do 1 ao 5. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que o rei me deixe ir à cidade de Judá, onde estão os meus pais enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Olha só que coisa interessante, Neemias vai diante do rei, e eles tinham uma relação. Lembra que eu falei há pouquinho? É importante você ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, amigos, familiares, pessoas com quem você trabalha, com o seu chefe, com aqueles que você tem autoridade sobre eles, porque nessa relação, Neemias era copeiro do rei, e o rei, por essa relação que ele tinha, percebeu que ele estava triste, percebeu que havia algo errado. E olha só, Neemias tinha um sonho aqui, que era de ir lá e reconstruir a cidade. Olha que coisa interessante, você está falando de um camarada que está diante de um grande rei persa, e ele tem um sonho de que o rei o libere, que é algo muito difícil, para que ele vá até a cidade dele, que está destruída, para que ele possa reconstruir. O que eu quero dizer com isso? Grava mais uma coisinha aí. Sonhe, mesmo que a situação seja completamente desfavorável. Sonhe, mesmo que a situação seja completamente desfavorável. Não pare de sonhar. O sonho é de quem tem esperança. O sonho é de quem acredita. O sonho é daquele que confia em Deus. Então não pare de sonhar. Eu não sei qual que é o seu sonho, ou o sonho que você tem para a sua vida agora. Mas o que eu quero te dizer é que, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a tragédias, mesmo em meio às dificuldades mais terríveis que vêm sobre a nossa vida, não pare de sonhar, porque quando você para de sonhar, quer dizer que você perdeu a esperança. E quer dizer que você perdeu a esperança em quem? Em Deus. Talvez você teve relacionamentos quebrados, talvez você teve perda de emprego, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que mesmo que a situação seja completamente desfavorável, tenha esperança, tenha grandes sonhos com Deus. Irmão, olha aqui, se você não puder sonhar com Deus, ou seja, sonhar crendo que Deus pode, e Ele vai fazer aquilo que é bom para você, você vai sonhar com quem? A partir de quem? De mim? Eu sonho que o Cristiano vai... Eu não vou conseguir te ajudar muito. Mas nós não podemos perder a esperança de sonhar com Deus. E não tem para onde fugir disso. Quando eu penso nessa questão de sonhar com Deus, só me vem uma pessoa de imediato na mente. Quem, né, Leandro? O pastor Júnior. O pastor Júnior, ele é muito engraçado em algumas coisas. E às vezes a gente tem que ficar meio quieto, né? Ele fala assim: eu estou vendo tal coisa assim. Aí a gente olha e fala: ih. Aí daqui a pouco, não é que o negócio acontece? Aí todo mundo com aquela cara meio assim, né? Não, realmente. Ele fala: então, mas eu não... Mas, irmãos, Deus levanta pessoas assim em nosso meio, para que eu e você possamos nos lembrar que nós não podemos perder a esperança de sonhar, de que Deus vai fazer. Talvez o seu sonho seja uma casa, talvez o seu sonho seja um filho, talvez o seu sonho seja, não sei, um emprego, uma promoção, um relacionamento, eu não sei, mas o que eu sei, e vou repetir, que mesmo que a situação seja completamente desfavorável,
não pare de sonhar. Sonhe, sonhe. E tenha esperança em Deus, porque Ele é poderoso para atuar na minha e na sua vida. Você precisa de esperança para construir grandes projetos para além de si mesmo. Neemias 6, na parte B, do versículo 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Qual é o grande projeto da sua vida? Qual é o grande projeto da sua vida? Eu e você precisamos estar ocupados em construir coisas para além da minha e da sua vida. Irmãos, mesmo em um momento de pandemia, ou no momento de uma pandemia, de uma situação tão difícil como essa, nós temos o risco enorme de pensarmos somente em nós mesmos, somente em nossa necessidade. E nós começamos a projetar coisas para atender aquilo que nós precisamos. Mas Deus tem chamado você e a mim para construir projetos para além de nós mesmos. Mas para isso, eu e você precisamos de algo muito importante. Nós precisamos obedecer o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Nós precisamos obedecer o chamado de Deus para vivermos a nossa vocação, o nosso serviço, para que possamos... Irmão, você não vai construir nada parado. Você não vai construir nada desistindo. Você não vai construir nada voltando. Eu percebi que eu estou engolindo as palavras. A Ed deve estar anotando lá, né? Que eu fico muito acelerado, aí eu sempre engulo a última palavra da frase, tá? Então fique em paz, que é normal. Mas sabe o que é que me deixa completamente triste? Bastante triste. E eu tenho tido, apesar de tantas alegrias, eu tenho tido algumas tristezas. É ver pessoas parando, pessoas desistindo, pessoas abrindo mão de grandes projetos, porque tem pensado só em si. Eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço, eu preciso terminar essa coisa, eu preciso terminar aquela coisa, eu preciso viver esse momento, eu preciso agora disso, eu vou parar de fazer isso que eu estou fazendo, que é para Deus, porque agora eu preciso fazer algo que é para mim. Só que isso é um tremendo engano, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, e quando nós paramos de fazer aquilo que tem a ver com o nosso chamado, com a nossa vocação, com o nosso trabalho, nós estamos deixando de fazer grandes projetos para além de nós, porque os projetos precisam atingir as pessoas, a bênção sobre a minha vida tem que ser para além de mim. Eu estava ontem com a Grace, a gente estava dando risada, a gente tem essa brincadeira de carona, e aí ela foi dar carona para um irmão, para um amigo nosso, e ele falou, não, mas você vai me deixar lá em Osasco, você mora em Carapicuíba. Ela fala, mas eu orei a Deus e pedi um carro para isso, para que eu possa abençoar. Eu pedi uma casa para que eu possa receber. Eu pedi um bom emprego para que eu possa ofertar. Eu pedi a Deus que me desse capacidade intelectual para que eu pudesse ajudar pessoas. Para além de nós. Mas, irmãos, eu não tenho nada especial. Você tem. Você é único, irmão. Guarda isso. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a você. Estou vendo ali a Luana. Luana, não existe ninguém igual a você. Sei lá, 8 bilhões, 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Não tem ninguém igual a você. E Deus tem algo particular com você. Deus tem algo específico para você. Agora eu e você precisamos responder esse chamado e precisamos fazer coisas para além de nós. A nossa vida tem que ser uma extensão que abençoe pessoas. Como? Orando, ajudando, servindo, estando disposto, compartilhando, para que eu e você possamos manifestar o reino de Deus, e para que eu e você possamos demonstrar a nossa identidade de filhos do Altíssimo. Então, meu curso, meu carro, minha casa, meu emprego, meu dinheiro, meu tempo, minha liberdade, tudo isso tem que ser para além de mim, para além de nós, para que possamos abençoar as pessoas. Mas como é que vai ser isso, irmãos?
Não podemos parar. Já disse isso em outro momento e vou repetir. Pessoas pararam na pandemia. Eu entendo. Existem várias circunstâncias, vários atenuantes, várias problemáticas que envolvem esse momento. Mas, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, filho de Deus, salvo em Jesus Cristo, remido com o sangue do Cordeiro. Se você que é da fé, se você que é filho do rei, se você que é chamado, vocacionado, se você que tem o Espírito Santo, se você que tem tudo isso que eu já falei, você sabe o que mais que tem. For justamente o que para, o que desanima, o que perde a esperança, como vai ser? Como vai ser? Para quem as pessoas vão olhar? Nós devemos ser aqueles que refletem a luz da esperança de Cristo em nossas vidas. Por isso eu desafio você, não pare. Muita gente parou, isso me deixa muito triste. Pessoas que têm habilidades, dons e vocação, que poderiam estar servindo a Deus. Mas, irmão, pastor, eu parei porque eu errei, porque eu pequei, porque eu deslizei. Irmãos, toda vez que uma pessoa vem conversar comigo, e ela diz assim para mim, eu parei de fazer, eu parei de servir, eu parei de vir na igreja porque, irmão, eu estou em pecado, eu pequei, e eu estou todo errado, e por isso que eu parei. Aí eu sempre repito essa pergunta. Você pecou, você errou e tal. Então a coisa mais inteligente que você tem para fazer é se afastar. A coisa mais inteligente que você tem para fazer nesse momento é ficar longe de Deus. A coisa mais esperta que você concluiu é ficar longe dos irmãos, da comunhão, daqueles que podem te ajudar, daqueles que podem caminhar com você, daqueles que podem te abraçar, daqueles que podem te dar a mão, daqueles que podem ser conselheiros, daqueles que podem ser bênção na sua vida. Essa é a coisa mais esperta que você pensou? Será que não tem alguma coisa errada na sua elaboração do pensar? Precisamos responder ao chamado de Deus. E aí eu deixo aqui mais uma vez o meu desafio. Você que está fora, longe, que parou ou quer parar, eu digo para você, volte, não pare. E você que está fazendo, continue. Às vezes está pesado, às vezes está difícil, às vezes cansa. Mas lembre-se, o meu trabalho, o seu trabalho no Senhor nunca será vão. Então, que você faça projetos para além de si mesmo. Que a partir de você, outras pessoas sejam abençoadas. Você precisa ter esperança para construir pontes para melhor servir as pessoas. Neemias 2:8, pegando o gancho nessa minha fala. E também me deu uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade que fica junto ao templo, do muro da cidade, da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Pontes para servir melhor as pessoas. E isso aqui é muito... Olha só, irmãos, quando nós entendemos, quando nós obedecemos, quando nós somos sensíveis à voz de Deus, quando nós respondemos a Deus em obediência, em submissão a Deus e a autoridade que Deus tem colocado sobre a nossa vida, só pode ter um resultado. Irmãos, obedecer a Deus só pode levar a um resultado. Consegue imaginar? Só um resultado. Bênção. Qual outro resultado que pode ser proveniente de obedecer a Deus? Além de bênção. É bênção, irmão. Quando nós ouvimos aqui Neemias, olha tudo que o rei forneceu para ele, porque era diferente. Nesse período, no período romano, quem era cidadão romano podia passar pelas fronteiras e tudo, ir para lá e para cá, não tinha problema. Aqui era diferente, precisava de carta, precisava de autorização, tinha todo um processo. E o rei concedeu a Neemias tudo aquilo que era necessário para que ele fizesse aquele bom trabalho. O que nós precisamos fazer por meio das nossas vidas é pontes para melhor servir a quem as pessoas. Eu já falei isso aqui em algum momento, uma vez conversando com uma pessoa,
Sou muito crente. Sempre brinco com isso. Eu falo que tem pessoa crente e tem pessoa crente. E eu sempre tenho medo de quem é crente. Porque quem é crente, geralmente tem alguma coisa meio complicada ali. E aí a pessoa me disse assim, e era uma conversa a respeito de submissão à autoridade, né? E a pessoa me disse assim, eu não obedeço pastores nem a líderes, porque são homens. Eu só obedeço a Deus. Eu falei, só sirvo a Deus. Eu falei, bacana, eu concordo com você. Então, você vai, né, sair do teu corpo físico e você vai lá em espírito diante de Deus servir Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o servir a Deus, o obedecer a Deus está intrinsecamente ligado em servir pessoas. Por isso que é pontes para melhor servir pessoas, porque quando eu sirvo melhor pessoas, eu estou servindo a Deus por meio das pessoas. Unir pessoas para uma causa comum, contatos e relacionamentos com sabedoria, discipulado. Irmão, você quer ser abençoado, você quer ser uma pessoa que constrói pontes de acesso, aprenda um princípio essa noite, muito, mas muito importante. Obediência. Servir. Obediência a Deus. Obediência a quem Deus tem colocado como autoridade na sua vida. Ah, mas, irmão, vai errar. Vai errar. Seu pastor, seu líder, seu mentor, seu amigo, vai errar em algum momento. Mas isso não desqualifica a unção que Deus tem colocado sobre aquela pessoa na sua vida. Obedeça, crie pontes. E como é que nós construímos pontes? Pontes, no sentido normal, você constrói com concreto, pedra, areia, cimento e uma série de outras coisas. Mas ponte com pessoas, você constrói, primeiro, com obediência a Deus, depois com empatia, simpatia, servidão, amor. Eu gosto muito quando C.S. Lewis, nos seus livros, escreve, chorar resolve por um tempo, mas depois de um tempo você tem que parar de chorar e tomar algumas decisões. Irmão, a gente pode chorar, por causa dos nossos erros, por causa de falhas, por causa de uma série de circunstâncias. Mas existe um momento que nós precisamos parar de chorar e tomar algumas atitudes, e uma delas é obedecer. Obedecer a Deus e obedecer quem Deus tem colocado nas nossas vidas, para que ali se manifeste o meu serviço a Deus. Guarda isso, o seu serviço a Deus vai se manifestar no servir ao outro. Entende isso? Meu serviço, o seu serviço a Deus vai se manifestar no servir ao outro. Precisamos viver uma vida que construa pontes para servir. Eu estou tendo várias experiências ultimamente, Deus tem falado muito ao meu coração. Algumas coisas têm sido bastante prazerosas, e outras coisas nem tanto, mas são boas. Deus tem me ensinado, me corrigido e usado pessoas para isso, né? Nós temos a tendência para construir pontes com pessoas que a gente gosta ou que a gente acha bacana. C.S. Lewis já diz, é muito fácil orar pelo amigo chato, difícil é visitar ele, né? E nós temos que tomar cuidado para que eu e você não nos coloquemos em uma posição onde nós nos achemos melhor do que as pessoas. Vou falar isso em outras palavras. Pontes para melhor servir as pessoas. Começa pelo perdão. Aprenda a perdoar. Aprenda a liberar perdão. Aprenda a olhar para o outro com um olhar de simpatia e empatia. Aquele que errou, aquele que pecou, aquele que se afastou, aquele que estava fora, aquele que te maltratou. Eu estava pensando, né? Irmão, eu já fui maltratado, e com certeza você já. Quem nunca, né? Pessoas já feriram meu coração. Pessoas já me magoaram. Por N motivos. Uns que elas achavam justos, outros nem tanto. E a minha natureza humana, ela me faz querer afastar das pessoas. Eu me lembro que meu caro irmão,
de toda a minha lembrança, eu acho que nós brigamos uma vez. Acho que ele nem lembra disso. Nós brigamos uma vez por algo bem bobo. E aí, durante aquela semana, eu como irmão mais velho, o que é que eu concluí na minha cabeça, Lilian? Eu estou certo. Eu sou mais velho. Ele é forgado, moleque novo, sabe de nada. Vem aqui levar uma comigo e tal. Ele que tem que vir falar comigo e pedir perdão. Irmão, pensa numa semana ruim, uma semana triste, uma semana sem sabor. Enquanto eu não consegui ir lá conversar com ele, consegui ficar com ele de boa. O que eu quero dizer? Que muitas vezes nós tratamos as pessoas que erram, no caso ali eu estava mais errado, tá? Mas nós tratamos as pessoas que erram, que pecam, como se essas pessoas fossem de segundo escalão, como se essas pessoas agora, elas têm que fazer sei lá o quê, para atingir de novo um status de crente de primeiro escalão. Irmão, o que nós precisamos construir com as pessoas são pontes para melhor servir e para que essas pessoas venham se aproximar de Deus, da comunidade. Né? Depois eu vou cobrar do pastor Júnior, que eu estou citando muito ele. Mas essa semana ele falou uma coisa, propaganda, né? Que ficou martelando na minha cabeça. Porque, irmãos, eu já falei, eu sou humano, eu tenho também os meus negocinhos assim, né? Às vezes as pessoas me deixam meio chateado, me deixam com vontade de querer trocar uma ideia com ela. E às vezes eu tenho resistência com pessoas, por uma infinidade de motivos. E às vezes a minha resistência é porque essa pessoa fez besteira, fez um monte de coisa errada, e eu fico bravo e falo, mano... o Júnior disse assim, e foi muito curioso, né? Porque na hora eu fiquei com raiva, mas depois eu pensei que ele está certo. Ele disse assim, enquanto uma pessoa me procurar, pedindo ajuda para voltar, para restabelecer, para ter comunhão com Deus e ter comunhão com a comunidade, eu sempre, e essa palavra foi a que me pegou, Douglas, eu sempre vou estar aberto, eu sempre vou estar disposto. Eu falei, gente, mas sempre é muito tempo. Mas depois eu lembrei, o Senhor disse, eu estarei com vocês até o fim. E esse estar até o fim quer dizer que Ele estará comigo e com você, sempre aberto, sempre pronto a me receber, a te receber, para me restaurar, te restaurar e te colocar em uma posição que é tua. Irmão, a sua posição de filho é tua, nada pode mudar isso. O problema está em mim e em você, por causa do nosso pecado, da nossa submissão, dos nossos erros. Nós deixamos de estar experimentando o melhor de Deus para mim e para a sua vida como filhos. Então, por isso que o desafio que eu faço para você essa noite é que você, de fato, seja uma pessoa que tem esperança para construir pontes para melhor servir as pessoas. E servir não é só dar uma cadeira, puxar um banco, não é só trazer uma água, não é só levar uma cesta básica, mas é coração, é alma, é entranha, é liberar perdão, é estar aberto a relacionamento, é estar aberto a olhar para aquele que te feriu muitas vezes. Eu sei que não é fácil, eu já falei, eu fui ferido, eu fui machucado, e já machuquei muitas pessoas, e já feri muitas pessoas. Mas é aí que se dá, ou que se demonstra a minha e a sua identidade como filho do Altíssimo, que é aquele que tem condições, por meio do Espírito Santo, de olhar para o outro e falar assim, você é meu irmão, você é filho do meu Pai, e eu te recebo, e eu te abraço, para que eu possa ser bênção na sua vida, e você ser bênção na minha vida, porque o que eu quero ter com você é pontes de acesso, pontes para que nós possamos juntos caminhar na direção de Deus, cada vez mais. Tenho esperança para construir pontes, para melhor servir. E servir é muitas vezes liberar perdão, receber perdão, estender a mão, e estar aberto a receber aquele que se perdeu, aquele que estava fora. E olha, irmãos, às vezes nós somos inclinados, talvez você não, né? Mas às vezes,
parece que a gente faz assim, né? Ah, mas fulano de tal é meio zoadinho, né? Esse camarada não devia estar fazendo o que está fazendo, não devia estar ali, não devia... E parece-me que há uma subjetiva alegria quando alguém para, quando alguém sai, quando alguém deixa. Mas deveria ser motivo de tristeza para mim e para você. Deveria ser algo extremamente triste no meu coração quando o irmão para, quando o irmão sai do trabalho de Deus, da obra de Deus, quando o irmão por algum motivo desiste. Deveria ser um motivo de tristeza, de dor. E eu volto a dizer que eu tenho muitos irmãos e irmãs que quando eu penso neles, eu estou pensando neles agora, e eu vejo que eles têm potencial, que eles têm chamado, que eles têm vocação de Deus, mas eles não estão construindo pontes, mas estão construindo muros para se afastar de nós, de mim, de você, da comunidade, mas que no final, o muro não é para afastar de mim, de você, irmão. Olha aqui, presta atenção nisso. Às vezes as pessoas constroem muros, mas não é para afastar de mim, de você, Vilela, mas é porque ela está se afastando de Deus. E nós não temos sensibilidade de perceber e achamos que é conosco, que é com a igreja, que é somente com a igreja, mas não é. Essa pessoa precisa da minha e da sua oração, porque os muros que ela está levantando é para afastar ela de Deus. E a gente precisa construir pontes até essas pessoas, para que elas se lembrem de que elas são filhos e filhas de Deus. Por isso, mais uma vez, eu te desafio, tem esperança para construir pontes para melhor servir as pessoas. E por último, você precisa ter esperança para construir um legado de fé para os outros. Neemias 6, do 15 ao 16. E o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam. Olha aqui, irmãos. Guarde isso aqui. E perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Um legado de fé para os outros. Nós precisamos deixar uma história em que as pessoas olhem para essa igreja, para a PIB de Jandira, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, não sei quantos anos, e eles digam assim: aqui havia um povo que fazia uma obra, e essa obra era executada com a ajuda de Deus. Deus fez por meio de nós, Deus usou a minha e a sua vida. Quando tudo terminar, o que você fez, o que eu fiz, para quem aponta? Para quem aponta? Tudo que fazemos não pode ser um fim em si mesmo. O legado que nós deixamos não é um legado para mim, mas é um legado que aponta para Deus. Para Deus. E as pessoas precisam olhar e ver que nós fomos ajudados por Deus. Nessa igreja, quem caminha nessa comunidade, quem caminha na PIB de Jandira, tem experimentado, quem faz parte aqui tem observado que Deus tem executado uma obra em nossas vidas. E essa obra tem sido executada com a ajuda de Deus. Estava falando com o Jantes esses dias a gente não tinha nem ideia do que, eu não sabia nem o que era streamer, eu não sabia nada. De repente eu me vi com o celular pendurado acho que a Grace vai lembrar disso. Uma das primeiras gravações que eu fiz, eu botei uma escada lá, aquelas escadinhas de metal. Sabe como é que é isso, né, pastor Júnior? E coloquei lá o celular amarrado com uma fita isolante, para ficar fixo lá. Eu nem sabia esse negócio de tripé para mim era coisa de TV. De repente nós começamos e a coisa foi indo. Agora tem o Janderson aqui com a câmera aparecendo, aquelas coisas de cinema e tal, e não sei o quê, e construímos e fazemos. Isso é uma das várias coisas que Deus tem feito no nosso meio, mas nós fazemos por quê? Porque nós somos melhores, somos mais importantes? Não, porque nós temos a ajuda de Deus, e Deus tem honrado
Deus tem abençoado esta igreja, esse povo, e Deus quer abençoar você. Você. O que é que você precisa fazer? Nada. Só receber. Falar, Pai, estou aqui. Quero fazer parte disso. Quero fazer parte disso. Eu quero me envolver com isso. Eu quero estar nisso. Por isso que eu volto à minha fala lá do começo. Não fica fora. Volta. Você que está, não desiste. Está difícil. Está complicado. Pastor, é muito bonito. Tudo está falando. É muito bacana. Se eu ficasse 24 horas por dia na igreja, só vivendo nesse ambiente espiritual, mas o meu desafio não é esse não, é justamente para você que tem uma vida lá, que trabalha, que levanta cedo, que tem chefe, que tem perseguição, que tem doença na família, que tem desemprego, que tem problema no carro, que o carro parou de funcionar, é para quem vive uma vida real, porque o amor de Deus, a nossa vocação, ela vai se dar na vida diária, no nosso fazer, no nosso ir. São nas pequenas e nas grandes coisas que nós manifestamos que somos filhos de Deus, na nossa resposta, na nossa fala, na nossa reação. Irmão, é difícil. Tem situações que mexem, que nos abalam, que nos entristecem. E tem mesmo, porque a gente é humano e tem que sentir. Mas o nosso sentir, a nossa tristeza, a nossa dor, tudo isso deve sempre nos levar para um único lugar. Vou repetir. Nossas decepções, nossas tristezas, nossas dores, nossas problemáticas, nossas circunstâncias, tudo aquilo da vida comum que nos aperta, que nos pressiona, que causa em nós qualquer sentimento difícil, deve nos levar para um único lugar. Jesus. 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 Porque é nele que nós vamos depositar a nossa esperança, a nossa confiança. E aí, nós, com as nossas decisões, a partir da nossa relação com Ele, nós vamos deixar um legado, porque as pessoas vão olhar e vão falar, olha, está difícil na vida daquela pessoa, está complicado, mas aquela pessoa tem permanecido firme na sua convicção, na sua esperança com Deus. E nós, eu e você, essa igreja, essa comunidade, vamos deixar um legado que glorifique ao nome de Deus. E as pessoas vão olhar e vão dizer, aquela obra que eles executaram foi, de fato, com a ajuda de Deus. Você precisa de esperança para construir vida. Você precisa de esperança para construir relacionamentos saudáveis. Eclesiastes 9:6. Enquanto existe vida, existe esperança. Não desista, não pare, não desanime, não desacredite, não perca a esperança. Isso aqui não é autoajuda, não é coach, é uma verdade da palavra de Deus, é uma promessa que não foi eu que fiz, não foi nós que fizemos, foi o Senhor, o Todo-Poderoso, que disse que Ele estaria comigo e com você, e que Ele ia cuidar de mim e de você, e Ele vai, e Ele está. O que você precisa agora, o que você precisa é continuar firme, continuar seguindo. E você que está fora, você precisa voltar. Você precisa estar aqui para experimentar de Deus. E quando eu digo aqui, não é só na igreja, mas é estar na presença de Deus, na comunhão com a igreja de Deus, que no final vai redundar em estar em comunhão com a igreja, para que você manifeste aqui também o seu servir a Deus, aqui e lá onde você está. E por último, como já disse um grande homem, Winston Churchill, nunca desista, porque Deus nunca vai desistir de você. Amém? Vamos orar, baixa a cabeça. Senhor, muito obrigado, ó Pai, mas esta noite, obrigado por podermos meditar na Tua palavra, por podermos entender que o Senhor, ó Pai, é gracioso, é misericordioso em nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus,
ficar na tua presença e buscar do Senhor construir relacionamentos saudáveis, ó Pai, com a nossa família de fé, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, no ambiente onde nós estamos, que nós sejamos o agente do bem, que nós sejamos o agente de demonstrar a pessoa de Jesus Cristo, ó Pai, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja a volta daqueles que estão longe, ó Pai, daqueles que sabem que deveriam estar seguindo, que deveriam estar fazendo, que deveriam estar construindo, ó Pai, para o Teu reino, que esses possam, ó Pai, em nome de Jesus retornar, e que nós possamos recebê-los de braços abertos, dizendo: vem para a casa do Pai, não sei para onde você foi, não sei o que você fez, mas nós podemos dizer para esses: o Pai te chama, o Pai te espera, o Pai te recebe de braços abertos. Vem para a presença do Pai, vem servir, vem fazer a obra, vem realizar o teu chamado, a tua vocação, ó Pai, em nome de Jesus. Traz salvação sobre o teu povo, ó Pai, traz cura, traz libertação, traz restauração de relacionamentos, ó Pai. Ó Pai, trabalha em corações que estão quebrados, desesperançados, tristes, amargurados essa noite, em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor é aquele que sonda e conhece, ó Pai. O Senhor é aquele que conhece os medos, as dores. O Senhor é, Pai, aquele que conhece mais do que eu, mais do que todos nós, ó Pai, em nome de Jesus. Vai agora de encontro, Pai. Aquele que está ansioso, aquele que está dizendo: Senhor, eu estou esperando até agora. Senhor, eu não aguento mais. O Senhor diz para você: olha, no meu tempo, do meu jeito, é o melhor jeito, e eu vou fazer na tua vida. Confia, tem esperança. Tem esperança. Segue, continua, nunca desista de estar com o Senhor, nunca desista de estar na presença dEle, nunca desista de estar com a tua igreja, com os teus irmãos, com a tua família de fé, para que possamos juntos, como família, celebrarmos o amor de Deus, a graça de Deus em nossas vidas. Não para, o nosso lugar não é aqui é transitório. Deus tem algo especial para a sua vida. Não desista. Volta para a presença do Pai. Volta para a presença do Senhor. E você que está aqui, permaneça. Siga adiante. Deus tem algo especial para a minha, para a sua, para a nossa vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer por meio das nossas vidas. Deus quer atingir pessoas e Deus vai usar a mim e a você. Se coloca na presença, diga: Senhor, eis-me aqui, ó Pai, eis-me aqui, eu estou aqui. A minha vida está difícil, eu estou com dor, eu estou com problema, eu estou com dívida, eu estou com carro quebrado, eu estou com doença na família, eu estou passando uma série de circunstâncias, mas eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e eu verei, com os meus olhos eu verei, e me alegrarei na tua presença. Então, siga, mesmo com todas as dificuldades, o nosso trabalho no Senhor nunca será vão, nunca será. Siga, que Deus venha fazer da sua vida um instrumento de bênção, onde você está, fazendo o que você está fazendo, para a glória do nome dEle. Que o seu fazer seja um fazer que glorifica o nome do Senhor. Nome de Jesus. Não desista jamais. O Senhor não desiste de você. O Senhor ama você. Você que está fora, que está afastado, você que um dia conheceu e falou: agora eu estou fora, o Senhor te chama, vem, que eu quero você aqui na minha presença. Eu não quero você fora, eu não me alegro com você fora. Nós não podemos nos alegrar com aqueles que estão fora, com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão desanimados. Não. O erro não determina a sua história, um pecado não determina a sua história. Quem determina a sua história é o Senhor, e o Senhor diz que tu és filho dEle. Ele é o seu Pai, o Senhor é teu Pai. Não deixa que o inimigo coloque na sua mente, no seu coração, que você não tem jeito, que é isso mesmo, que agora não adianta voltar, não adianta seguir, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta ouvir a palavra. Não. Diga não para o inimigo. Você é filho.
O Senhor te salvou, o Senhor te resgatou. Há sobre você o selo do Espírito Santo. Você é de Deus, você é de Deus. E você que ainda não recebeu o Senhor, que você essa noite, nesse momento, entregue a sua vida e receba dele o selo do Espírito Santo, e você vai ser filho, amado, protegido do Senhor, e em você terá a esperança de que o Senhor estará com você até o final, até o fim. Um dia você vai ouvir também: vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Vem para aquilo que o Senhor preparou para você antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esperança. Esperança. Esperança no nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, e que nós sejamos, ó Pai, que nós sejamos, em nome de Jesus, a manifestação, ó Pai, do teu amor a todos aqueles que estão à nossa volta. Que nós sejamos, ó Pai, em nome de Jesus, esse instrumento de bênção, ó Pai, para todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Coloque-se de pé.